Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, meu irmão. Graça e paz seja sobre sua vida. Hoje, segunda-feira, estamos chegando para mais um vídeo dos Homens do Caminho. Quero dar boas-vindas a você, especialmente a você que está nos assistindo pela primeira vez. Somos, então, este Ministério Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Boas-vindas a todos. É um prazer poder entrar um pouco na sua vida aí, onde você está, e falar um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós temos um tema delicado, mas um tema bem interessante. E eu, antes de mais nada, gostaria que você assistisse um pequeno vídeo, um rápido vídeo. Esse vídeo ele é uma pequena parte do filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Então esse vídeo vai falar umas coisas muito interessantes e vai tocar fundo os nossos corações. Gosto muito desse vídeo, eu espero que você goste. Assista então esse vídeo, nós já voltaremos para dar continuidade à nossa ministração de hoje. Deus abençoe seu coração. Ouça, veja então este vídeo e já voltamos em nome de Jesus. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Pois bem, então, meu amigo, voltamos depois desse vídeo. Eu acho esse vídeo muito lindo, muito maravilhoso. As palavras que este homem usou, né? Paulo usou neste filme, toca muito o nosso coração. Gostei demais desse vídeo. Deus possa abençoar seu coração. Quero compartilhar com você hoje, meu amigo, sobre um tema que me tocou muito o coração essa semana, me trouxe algumas coisas boas à minha mente, mas também é um tema que nós precisamos colocar sempre em pauta na nossa vida, porque ele está muito próximo da gente. E muita gente já viveu isso e não é fácil viver isso. Mas ele é parte da vida do homem. Como todo mundo diz, faz parte da vida. Mas eu quero falar com você hoje sobre este tema importante que é o homem cristão e a morte. O homem cristão e a morte. Tema pesado, né? Mas também acho necessário a gente falar um pouco sobre isso. Eu quero usar dois textos do apóstolo Paulo, que ele escreveu primeiramente aos Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Guarde esse texto no seu coração. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo volta a falar sobre este assunto
agora aos Filipenses, dizendo a seguinte palavra: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que você pensa sobre este assunto, meu amado amigo, meu irmão? O que você pensa sobre isso? A morte, ela te assombra? Ela te dá medo, te assusta? Bom, sempre que eu podia, né, quando era mais jovem, eu passava sempre ali no Cemitério da Saudade, aqui em Campinas, passava pela sepultura dos meus avós paternos, e eu gostava de ficar olhando ali, né, para a fotografia da minha vovó Josefa. Eu não a conheci. Eu nasci em 1963 e minha vovó faleceu em 1956. Nessas visitas que eu fazia, hoje eu já não faço mais isso, mas ali do lado da sua fotografia, e eu ficava lendo um texto que foi colocado, creio que a pedido dela, e nesta frase estava este versículo de Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Importante a gente eu frisar que isso impactou minha vida e tem impactado até o dia de hoje. E me impacta muito esse texto de Filipenses. E saber que a minha vovó era uma pessoa que, como meus pais falavam, especialmente meu pai, me contavam que ela era uma mulher muito firme na fé, uma mulher humilde, semi-analfabeta, uma serva do Senhor. E ela deixou esse legado de fé para mim, para os meus irmãos, para meu pai, para minha mãe. Embora eu não a tenha conhecido, mas o seu testemunho de vida, pelas histórias, por aquilo que meu pai contava, ecoam sobre a minha vida até o dia de hoje. Eu não quero aqui trazer nenhum tipo de nostalgia, mas lembro até que Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, sobre a sua mãe, Eunice, sobre a sua avó, Lloyd, em quem ele devia se espelhar e seguir ali o seu exemplo. Então, mas pensando neste tema, a morte, o que é que o apóstolo Paulo então nos mostra através de sua vida sobre isso? Este texto do versículo 21 de Filipenses 1, Paulo está abrindo o seu coração e falando como era importante estar em Cristo. E ele revela que ele tinha então uma consciência muito forte, muito grande sobre a eternidade. A eternidade. Ele chega então a dizer que a morte para ele era um grande lucro, porque estar com Cristo era muito melhor do que estar nessa terra. Em Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que pela lei ele estava morto, mas que ele vivia para Deus. Aliás, ele reitera que ele estava crucificado com Cristo. E ele, com isso, ele quer dizer que ele assimilou a vida de Cristo em sua própria vida, entendendo que estar em Cristo lhe dava toda a garantia de vitória sobre a morte. Ao dizer essas palavras, então, ele vai ainda mais longe, afirmando que ele já não vivia mais para si mesmo, mas que Cristo vivia nele. E a vida, então, que ele tinha na carne, ele vivia pela fé em seu Senhor e Mestre. Pois bem, meu amigo, o que é a morte, então?
Há dois tipos de morte que a Bíblia cita e a Bíblia fala. A primeira é a morte física, é essa que nós vemos todos os dias, que presenciamos todos os dias. Essa, então, nos traz uma grande dor, uma grande tristeza e uma separação que dói ainda mais. Dói muito. E a morte espiritual, que é, então, a segunda morte que a Bíblia cita, a separação eterna de Deus. A Bíblia fala que esta separação eterna de Deus é chamada de a segunda morte. O apóstolo Paulo, então, está falando desta primeira morte. E a única coisa que ela pode nos fazer é nos promover para a presença de Deus. Para aqueles que creem em Cristo e têm a sua esperança em Cristo e que vivem em Cristo, ambas já foram derrotadas, foram vencidas na cruz do Calvário, pela morte de Jesus na cruz e por sua ressurreição ao terceiro dia. Com isso, ele venceu a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. É claro que nós, com isso, não estamos imunes à primeira morte, essa morte que nós conhecemos. Nós não estamos isentos dela. Porém, se nós passarmos pela morte, o que é muito, muito provável, nós podemos estar certos e convictos de que nos encontraremos imediatamente com o Senhor. E volto a dizer, a única coisa que essa morte pode fazer conosco, além de nos separar dos nossos entes queridos, a única coisa que ela pode fazer é nos promover para a presença de Deus imediatamente. Então, essa morte, ela é muito provável. Porém, o único poder que ela tem é nos promover para a presença de Deus. Porém, se nós formos arrebatados, o que também é bem provável, porque a volta de Jesus está muito próxima e o arrebatamento da igreja é iminente, nós também com ele estaremos. De qualquer forma, estaremos com Cristo eternamente. Veja as palavras que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24. Ele diz as seguintes palavras: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Preste atenção naquilo que Jesus está falando. Quem ouve a minha palavra, quem dá ouvidos à minha palavra, e quem crê naquele que me enviou, crê em Deus e crê no Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. Não é que vai ter, mas ele tem. Já em vida aqui na terra, ele já tem essa vida. Por isso eu posso dizer para você que eu tenho certeza da minha salvação, porque pela fé Jesus me dá essa autoridade para dizer a você: eu sou salvo em Cristo Jesus. Não por meus méritos, mas pelos méritos de Jesus e pela fé em Jesus Cristo. Ele diz, então, que tendo esta vida eterna, nós não entraremos em condenação, ou seja, nós não entraremos na segunda morte, que é a separação eterna de Deus, mas nós imediatamente passamos da morte para a vida. Paulo, então, também declara em 1 Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esta palavra vem corroborar aquilo que o Senhor Jesus está dizendo
no final desse texto de João, e diz que ele passou da morte para a vida. Então Paulo agora está dizendo que as coisas que o homem não consegue entender, as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, são aquelas que Deus tem preparado para nós que o amamos. Ou seja, nós não experimentaremos esta segunda morte, mas nós estaremos eternamente com o Senhor, na eternidade com Ele. A morte, a primeira morte, pode acontecer na nossa vida. E muitas vezes ela é cruel. Porém, ela não nos derrota eternamente, pois o Senhor Jesus nos garante a nossa vida eterna com Deus, habitando nos céus para toda a eternidade. Então, meu querido, a morte física não pode nos tirar daquilo que Deus preparou na eternidade para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo também afirma, querido, em Romanos capítulo 8, versículo 18, as seguintes palavras: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, se as dores da primeira morte atingirem-nos, se a dor da primeira morte atingir a nossa vida, a nossa família, nós podemos dizer com toda a alegria possível que estas aflições deste tempo em que vivemos, elas jamais podem ser comparadas com a glória que Deus há de revelar a nós na eternidade com Ele. Então nós podemos, sim, meu amado amigo, meu irmão, estar seguros daquilo que Deus tem para a nossa vida. Lembrando daquele vídeo que nós assistimos há pouco, o homem, ele valoriza muito aquele pequeno punhado de água que sempre escorre pelos dedos, mas nunca pensa na eternidade que Deus nos oferece em Cristo. O homem comum age assim, porque ele não conhece a glória de Deus, porque ele não conhece a Cristo e não conhece a graça de Cristo e não conhece aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não imagina isso. Mas ele está sempre preocupado com esse pequeno espaço de tempo chamado vida. E não sabe que, nunca pensa na eternidade que ele, o Senhor, nos oferece em Cristo. Nós podemos viver nesta vida 80, 90 anos com muita resiliência, com muita resistência, 90 e poucos anos. Já vi pessoas passando dos 100, já vi gente passando dos 110 anos. Você pode viver 110, 120, 130 anos. O que é isso perto da eternidade? O que é isso perto da eternidade com Deus? É a mesma coisa de você pegar na palma de sua mão um pequeno grãozinho de areia que você pega numa praia e coloca este pequeno grão na sua mão e olha para ele e depois olha para a imensidão daquela praia e tenta imaginar quantos milhares e milhões e bilhões de outros grãozinhos iguais àqueles que estão na palma da sua mão existem na face da terra. E você olha para este grão, que significa a tua vida, e olha para a imensidão de outros grãos de areia e pensa na eternidade. Muita gente está valorizando muito mais este pequeno grão de areia do que a eternidade com Deus. Prefere, então, ter o gozo do pecado neste curto espaço de tempo. E olha que é muito curto, porque quando a pessoa chega aos seus 80 anos, não tem mais prazer em nada, não tem mais força, não tem mais vigor, não tem mais força para nada. Então a vida é mais curta ainda. Mas quando ele olha para este pequeno grãozinho, ele prefere viver o gozo do pecado ao invés de experimentar a graça de Deus
que o levará à eternidade com Deus. Por isso Paulo está nos afirmando aqui, meu amigo, está nos afirmando que para ele, sim, a morte era como lucro. E eu concordo com Paulo. A morte para mim é lucro. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. E você? Está você pronto também para partir com o Senhor? Você pode dizer como Paulo? Como está o seu nível de relacionamento com Deus? Está tão estreito que você consegue dizer algo do tipo? No vídeo que nós assistimos, né, sobre o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, ele faz a menção daquele punhado de água que o homem está tão preocupado em viver, que são aquela sua pouco tempo de vida perto da imensidão do mar, do oceano que se coloca diante dele, que é a eternidade com Deus. Eu gostaria que você pensasse muito nisso e que você refletisse no seu coração sobre a eternidade com Deus. A morte não nos deve assustar. Nós devemos então olhar para aquilo que Deus propõe ao nosso coração, que é a vida eterna com Ele. Nós vamos ouvir agora uma canção, um louvor, uma música tão linda que eu separei agora, e daqui a pouco nós voltaremos então para concluir esta mensagem, este trabalho, este programa de hoje, e orarmos encerrando então para a glória de Deus. Fique então com esta música, nós já voltamos em nome de Jesus. Um abraço. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem, meu amigo, meu irmão, estamos de volta. Depois de ouvirmos esta canção, esta música linda, maravilhosa, eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Vamos orar. Baixe sua cabeça, eleve seus pensamentos a Deus. Oremos então. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, pela grande e maravilhosa vida que nós temos em Cristo Jesus. Peço-te, Senhor Deus, por este homem que está nos assistindo. Se ele ainda não tomou uma decisão por Jesus, que ele o faça neste momento. Se ele caminha com o Senhor já, mas sua fé tem sido balançada pelas coisas desta vida, que o Senhor o ajude, que o Senhor o reanime e o fortaleça em nome do Senhor. Ó Deus, nós queremos nos alegrar no Senhor, mesmo que sejamos pegos de surpresa com essa coisa chamada morte. Nós sabemos, ó Deus, que ela é cruel, mas que ela faz parte da vida, mas que nós podemos vencê-la porque cremos no Teu nome e nas Tuas promessas para nós. E cremos na eternidade com o Senhor. Quero te louvar, Senhor Deus, e pedir que o Senhor nos ajude a caminhar com o Senhor nesta vida, aguardando firmemente a volta do Senhor, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos fortaleça para isso. Que o Senhor nos faça olhar para o alto, olhar para o Senhor Jesus, de onde vem a nossa salvação. Obrigado, Deus. Abençoa este coração, a semana do Teu Filho, a nossa semana. E para a glória do Teu nome, possamos, ó Deus, honrar o Senhor, glorificar o Senhor com a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, que você tenha uma semana poderosa e abençoada em nome de Jesus. Segunda-feira nós estaremos juntos para mais um programa dos Homens do Caminho. Eu espero você e te abençoo em nome de Jesus. Receba o meu abraço deste pastor que ama muito você, que ora por você e que possamos um dia estar juntos na eternidade com o Senhor. Um forte abraço. Deus o abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar.